A ressurreição, para muita gente, é a base de toda a esperança. Para outros, é uma crença antiga que não combina muito com o mundo de hoje. Mas, e se existisse um jeito de repensar essa ideia? Não para diminuir, mas para fazer ela ter um sentido gigante e muito profundo para o nosso tempo. Pois é, vamos mergulhar nessa história. Olha, para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear no trabalho acadêmico de Jorge William Silva. Ele fez um estudo super aprofundado da teologia de um pensador espanhol, o Andrés Torres Queiruga. É o olhar inovador do Queiruga que vai iluminar nosso caminho aqui. E é aí que a gente chega na pergunta fundamental. Como é que uma crença central, que nasceu num mundo pré-científico, consegue não só sobreviver, mas fazer sentido na nossa era? Uma era de razão, de leis da natureza. É exatamente essa tensão que a gente vai tentar entender. Para a gente conseguir desembolar esse novelo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o conflito entre a fé e a modernidade. Depois, a gente fala daquela imagem de um Deus que interfere em tudo. Em seguida, a gente entra na nova proposta do Queiruga. A partir daí, a gente vai ver a ressurreição com outros olhos. E, por fim, o que tudo isso significa para uma fé vivida hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo ponto de partida de toda essa questão. A modernidade não mudou só a tecnologia, sabe? Ela mudou o nosso jeito de enxergar o mundo. Durante séculos e séculos, a afirmação de que Cristo ressuscitou não era só uma história bonitinha. Era, literalmente, a pedra fundamental da fé. A promessa final de que a morte não daria a última palavra. E aí veio o que a pesquisa do Silva chama de ruptura cultural. A ciência começou a explicar o universo com leis naturais. O pensamento moderno passou a valorizar a autonomia humana. E aqueles paradigmas antigos de um mundo onde o divino intervinha a toda hora começaram a parecer incompatíveis com a nova realidade. Isso nos leva direto para o coração do conflito, que se resume a uma pergunta básica. Afinal, como Deus age no mundo? E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, aquela visão pré-moderna, de um Deus que intervém diretamente, quebrando as regras da natureza para fazer milagres. Do outro, a visão moderna, de um universo que funciona sozinho, governado por leis físicas, onde a humanidade é quem molda o próprio destino. Então, o nó da questão é esse, sabe? Se o mundo opera com base nas suas próprias leis, como é que se pode acreditar num evento que, por definição, quebra todas essas leis? É essa incompatibilidade que o teólogo Andrés Torres Queiruga se propõe a resolver. E para superar essa ruptura, o Queiruga não tenta forçar a fé antiga a caber no molde moderno. Não. Em vez disso, ele propõe algo muito mais radical. Repensar os próprios alicerces da teologia. A teologia dele se apoia em 3 pilares gigantes. Primeiro, a criação. Deus não cria o mundo por vaidade, para ganhar glória, mas como ato de puro amor que transborda. Segundo, a revelação. A verdade não é um ditado que vem do céu, é um processo onde Deus ajuda a gente a descobrir o sagrado na nossa própria jornada. E terceiro, a salvação. Não é sobre pagar uma dívida de pecado, mas sobre atingir a plenitude do projeto de amor de Deus. E tem um conceito-chave para entender isso, que é a maêutica histórica. Pensa na arte do parto do Sócrates, de ajudar a dar à luz as ideias. Queiruga diz que Deus faz o mesmo. Ele não entrega um manual de regras pronto. Em vez disso, ele age como um parteiro, nos ajudando a parir as verdades que já estavam crescendo dentro da nossa experiência. É um processo de descoberta, não de imposição. Isso tudo é para ilustrar uma ideia genial. Queiruga vive citando Santo Irineu. A glória de Deus é o ser humano plenamente vivo. Isso muda tudo. O objetivo de Deus não é a sua própria glória, mas o nosso florescimento, a nossa realização completa. Ok, com essa base toda montada, agora sim a gente pode voltar para o ponto central e ver como essa estrutura transforma totalmente o jeito de entender a ressurreição. E aqui a mudança de perspectiva fica muito clara. A visão tradicional vê a ressurreição como a reanimação de um corpo físico, um milagre que quebra a ordem natural. Já na visão do Queiruga, a ressurreição é a culminação do ato criador de Deus. Não é uma interrupção da criação, mas a sua plenitude, a revelação do nosso destino final. Isso quer dizer que, para Queiruga, a ressurreição não é um milagre que quebra as regras do jogo. Pelo contrário, é o momento em que o propósito final do jogo todo é revelado, a manifestação daquele destino de vida plena que Deus sempre sonhou para nós. E aqui vem uma consequência universal.
A ressurreição de Jesus deixa de ser um evento isolado sobre uma única pessoa e se torna a revelação do destino de toda a humanidade. É a promessa de que o projeto de amor de Deus vai se cumprir em todos. Certo, mas e na prática? Como é que isso tudo se traduz numa fé para ser vivida no dia a dia, no mundo de hoje? Bom, isso transforma profundamente a prática da fé. Ela deixa de ser sobre acreditar num evento milagroso do passado para se tornar um convite ativo para seguir o caminho de Jesus hoje. A esperança vira uma coisa coletiva, um destino para todo mundo. E o mais importante, essa visão permite que a fé e a razão caminhem juntas, sem brigar. No final das contas, o grande objetivo, como o próprio título da dissertação sugere, é reviver a experiência da fé. É transformar a fé de um conjunto de crenças sobre o passado em uma prática vibrante, cheia de sentido no presente e que nos joga para frente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a ressurreição não é só um evento do passado, mas a promessa do nosso próprio destino, se é o objetivo final do amor criador de Deus para todos nós, como essa certeza transforma a maneira como vivemos, amamos e agimos aqui e agora?